Bem-vindos ao 6º episódio da 5ª temporada do Podjor FC, uma parceria entre a CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da ESPN São Paulo. Eu sou Valmir Jorge Pretão e para dividir comigo essa apresentação aqui estou ao lado de Maria Eduarda Begg, a Duda, estudante do 2º semestre de jornalismo. Oi, Duda. Oi, Valmir. No programa de hoje nós temos a honra de receber a Duda Gonçalves, ela que é repórter esportiva do Bloco Esportivo do Jornal da Record e nas transmissões esportivas da Record. Mineira, natural de Belo Horizonte, a Duda começou a carreira como estagiária na TV Alterosa, afiliada do SBT em Belo Horizonte, e passou também pela Rádio Inconfidência como repórter esportiva e locutora. Além de trabalhar na Galo TV, de ter trabalhado na Galo TV, do Atlético Mineiro, teve passagem também no Portal Tempo. E em dezembro de 2021, ela venceu o programa Narra Quem Sabe, da ESPN. Em 2022 e 2023, ela atuou como correspondente da ESPN em Belo Horizonte. E se mudou para São Paulo em 2024, quando ela passou a integrar, o time de jornalismo esportivo da Record. Seja bem-vinda, Duda. É um prazer ter você aqui. Um prazer, Duda. Um prazer, Valmir. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e relembrar também um pouquinho dessa trajetória que, olha, vou te falar, nem eu às vezes lembro de tanta coisa. Obrigada, gente, pelo convite. Percebeu, Duda? Vocês. Sotaquinho mineiro tradicional. Vai sair um ceso de vez em quando. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. É isso. A nossa primeira pergunta, Duda, por que você escolheu o jornalismo como formação e por que você optou pelo jornalismo esportivo? Eu falo que o jornalismo comigo foi um casamento, eu não tinha essa pretensão, eu sempre fui comunicativa, sempre escrevi muito, li muito, tinha influência muito forte dentro de casa do rádio, da escrita, eu lembro de ter em casa o jornal impresso, que hoje acabou praticamente, e de escutar muito rádio, transmissão esportiva com a família, mas não era um objetivo de vida. Eu fiz 6 meses de publicidade e propaganda e falei, bom, não é para mim, não tem essa criatividade. E aí foi então que eu me inscrevi para uma bolsa de jornalismo no Centro Universitário Newton Paiva e acabei passando, e a partir dali eu não parei mais. Também não era um objetivo trabalhar com o esporte, Eu lembro que numa sala de 20, 30 alunos, vários tinham esse sonho e eu estava totalmente focada em trabalhar com jornalismo de cidades, com jornalismo comunitário, muito focado nas pessoas. Mas foi o que aconteceu em 2018. Eu gravei, alguns offs ali para a Rádio Inconfidência, tinha uma parceria com o Centro Universitário Newton Paiva para que os alunos participassem em loco ali das transmissões, seja como comentarista, como plantonista ou até mesmo como repórter. E eu acabei gravando essas notas para a Copa do Mundo de 2018 e o José Augusto Toscano, então coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, gostou da voz. E aí eu comecei nesse projeto, eu fiz 2 transmissões, um Cruzeiro e Racing da Libertadores e depois um América e Vitória da Série B. E ele brincou comigo, falou, olha, eu quero você, mas eu não tenho uma vaga agora. Eu falei, eu não tô querendo essa vaga, Eu tava na Alterosa até então, e no final de 2018 ele me ligou e falou, você quer ser narradora e repórter do América aqui na Inconfidência? Isso ainda como estagiária, eu estava na faculdade, e como tudo na minha carreira, eu topei, falei, agora. E foi então que eu entrei no jornalismo esportivo e não saí mais. E também esse casamento, Não era um objetivo de forma alguma, eu sempre gosto de frisar isso. Já acompanhava esporte, sempre gostei, mas as coisas foram acontecendo e até hoje. Tá, uma curiosidade, Valmir Georgiana. Você disse que ouvia rádio, desde novinha e tal. Sim. Você ouvia rádio de Minas, São Paulo, Rio e tal? Quem que você mais De ouvia? Minas, principalmente, A Rádio Inconfidência, Itatiaia tem uma força muito grande. A Rádio Caixa. Inconfidência, Mário Henrique Caixa, na época ainda Willy Gonzer, É mais antigo ainda. Então eu já tinha essa influência ali da Rádio Itatiaia muito forte na família. Todo mundo sentava e escutava o rádio dentro de casa, então já acompanhava e essa paixão só cresceu quando eu fui para a Inconfidência de fato trabalhar lá dentro, Então, e aí com 23 anos, novinha, 6 meses de casa, a ESPN te mandou para uma Libertadores da América. Sim. Como é que foi isso? Conta. Foi uma loucura, assim, eu já estava cobrindo América e Atlético na Libertadores, já estava fazendo, todas as coberturas, quando chegou, de fato, o e-mail com os nomes que iriam para a Libertadores de 2023, A as escala. coberturas, a escala,
E meu nome estava lá e eu, na hora, não acreditei. Falei, bom, essa escala tá errada, porque até então eu estava fazendo os mineiros e alguns outros times, né, que não eram os times de São Paulo, onde a ESPN não tinha cobertura. E quando saiu a escala, eu falei, é meu nome ali, na cobertura do Atlético Paranaense. E aí eu entrei numa maratona de estudos, assim, meses antes. Mas acho que, e eu sempre digo isso, foi uma confiança muito grande da ESPN em mim, que nem eu mesmo sabia que eu podia fazer uma Libertadores tão jovem, né, de vivenciar uma cobertura de 7 dias com 2 clubes enormes do país, em um outro país, inclusive, a final foi no Equador. Então, foi um misto, assim, de sensações, mas eu saí muito feliz e muito grata porque eu consegui entregar. Eu sou muito metódica, assim, com o trabalho, né? Então, eu vivi tudo aquilo intensamente e no final eu falei, ufa, 23 anos eu consegui viver tudo isso, uma competição que até então eu só tinha assistido da televisão, dentro de casa ali, né? Torcendo, vibrando pelos clubes brasileiros e poder vivenciar isso é muito grande, assim, é incrível porque a gente não tem dimensão do quanto o futebol brasileiro, quanto o futebol sul-americano são grandes até a gente viver tudo isso, perdão. E a Libertadores é diferente. Então, mexeu mesmo comigo, mexeu com o meu coração, é uma das melhores memórias e vivências que eu tenho na profissão. E como foi a transição da ESPN para a TV Record? Você sentiu muita diferença de para TV por assinatura para TV aberta? Sim, e eu acho que a primeira diferença que eu senti foi de linguagem, né? A gente fala muito sobre isso, linguagem de rádio, linguagem de TV, TV aberta, TV fechada, mas a gente só percebe isso quando a gente está vivendo mesmo. Na ESPN, até por ter um nicho, por ser uma televisão fechada e um canal de esportes 24 horas, a pessoa que liga ali, ela já sabe o que ela vai assistir, o que ela quer acompanhar. As pessoas, né, até mesmo os repórteres, comentaristas que estão ali todos os dias, elas já conhecem aquele conteúdo. Então, o torcedor do Corinthians que liga a TV na ESPN, ele sabe o que ele vai ter de informação sobre o Corinthians, até pelo histórico da própria TV. E quando eu fui para a Record, eu percebi essa diferença de público, essa diferença de linguagem, porque quem liga a televisão na Record não necessariamente quer saber sobre o esporte, né? Ou aquela pessoa sabe sobre o esporte. Então, não é um torcedor do Corinthians ou um torcedor de basquete que liga a televisão e sabe sobre aquilo. Então, eu tinha que ter uma linguagem que eu conversasse com todos e que eu fosse simples, mas não simplista. Que eu falasse a língua de todos, mas que eu também não ferisse aquele que entende do esporte, que quer saber da informação. E eu falava na ESPN sobre o impeachment do presidente do Corinthians, mas na Record eu tinha que falar do campo e bola, e às vezes até mais explicativo do que eu faria. Então eu percebi essa diferença de linguagem, mas é uma linguagem de rádio, não deixa de ser. Então, como eu já tinha feito, não foi tão difícil adaptar. Mas eu percebi nitidamente, assim, e até mesmo nas transmissões. Na ESPN a gente tinha um padrão, né, até pela própria emissora, de uma transmissão muito de estatística, muito de informação durante a transmissão. Na Record a gente tem uma transmissão um pouco mais voltada para o campo e bola que está acontecendo naquele momento, sobre o entorno ali, né, sobre a torcida, sobre as pessoas. Então, são olhares diferentes para um mesmo esporte, para um mesmo evento ali. Maravilha. Duda, infelizmente o racismo é uma realidade ainda no futebol. Eu digo ainda, peguei uma época que você é o motorista da equipe, você é o... Ah, você veio entregar alguma coisa quando chegava como equipe. Em alguns países, em algumas coberturas, eu comecei a botar terno e tal, porque Sim. era muito pesado. É aquilo que a gente já conversou, que é o olhar, é o jeito que nos tratam, né? Como é que você encara, nessas coberturas todas? Você já presenciou, teve alguma situação peculiar envolvendo esse tipo de assunto, que infelizmente ainda está em Alvine, ó, tanta gente ainda. Sim. 2025, né, mulher? A gente ainda fala sobre isso. 2025, século 21, eu fiz um jogo na La Bombonera e eu me cerquei de todos os artifícios possíveis para que eu não fosse vítima de racismo, porque a gente conhece o futebol sul-americano. E eu lembro que eu passei 90 minutos escutando crianças que estavam atrás de mim assistindo o jogo, era um Boca Juniors Fortaleza, gritando mono atrás de mim. E eu tinha e tenho a mesma cor de vários atletas que estavam jogando, que estavam sendo alvos daquelas ofensas racistas. Mas comecei pelo futebol sul-americano, mas isso não significa que não aconteça aqui no Brasil, muito pelo contrário. Muito, né? Mas é um racismo muito mais velado. São esses olhares que as pessoas têm quando você chega num lugar quem é você? O que você está fazendo aqui?
Eu lembro que também, né, desta forma, eu me visto sempre de uma forma que eu não possa ser confundida, porque é É. muito fácil ser confundido sendo uma pessoa negra no Brasil, que eu não possa ser confundida, Mas né? mesmo em Niterói, alguns perguntaram: "Você é o segurança do São Paulo?" Ou porque eu cobri o São Exatamente. Paulo. "Você é o segurança do São Paulo?" "Não, amigo, eu sou reporteiro." Mas enfim. Isso. Quando eu também me coloco como repórter, as pessoas falam repórter e eu falo de televisão, de TV, sabe? Vem aquela dúvida de como assim você é uma repórter de televisão? Então, eu sempre tento me cercar de todos os artifícios porque eu sei que acontece, tem olhares, as pessoas falam do cabelo, as pessoas falam da maquiagem, as pessoas falam. E esses olhares, eles são, eu entro em lugares que a maioria, né, de pessoas que estão ali são brancas. Eu nunca fui vítima de um racismo explícito, e também nunca dei margem para que isso acontecesse. Eu acho muito importante, porque eu sempre coloquei limites nesses espaços onde eu frequento. E eu também tento ir pelo lado educativo das coisas, porque ainda hoje a gente está falando de educação sobre racismo. Então, eu passei por várias redações onde eu era, se não a única, uma das únicas pessoas negras nesses espaços. E eu sempre tentei conversar, explicar o que é certo, o que é errado, porque é isso, é um comentário racista, é uma microagressão, mas que as pessoas levam em tom de brincadeira, né, de chamar o amiguinho de macaco, de falar que tal jogador que tem o cabelo diferente, né, os jogadores têm cabelos diferentes ali, e tem um tom pejorativo, tem um racismo por trás, então eu também me preocupo muito com esse tom educativo das coisas, de falar, olha, não é legal falar do cabelo do jogador X, ou não é assim que fala sobre o cabelo, não é um penteado só, sabe? É um cabelo que é uma trança que diz sobre uma ancestralidade. Então, esses espaços ainda têm muito racismo. E ainda que ele não seja explícito, ele é velado e ele está ali. Então, é uma luta diária ainda. Duda, a nossa equipe trouxe aqui um VT onde você fala do cenário para as mulheres na narração esportiva. Vamos assistir. Falo porque eu sou ouvinte de rádio desde pequena, trabalhei no rádio e a nossa narração ela é muito masculina. Eu falo do rádio porque é onde nós não vemos o outro, né? Na televisão a gente ainda vê, mas no rádio a gente não vê o outro e para nós a voz é muito marcante. Então eu particularmente quando comecei a narrar, eu tinha referências masculinas. Era o tom de narração, era o timbre de narração, era aquela voz que preenchia o rádio. E quando eu comecei a narrar, eu tinha 18, 19 anos e eu justamente estava começando, né? A voz ainda não era ideal, era uma voz feminina e a cobrança era justamente essa. A voz não é para... A narração não é para uma voz feminina, a voz me incomoda, nossa, não aguento ouvir essa voz. Porque é uma voz de mulher e a gente está acostumado com uma voz masculina, uma voz de homem presente nas narrações esportivas. Isso está começando a mudar agora. Eu gostaria de saber como você vê o cenário atual e as futuras oportunidades para as mulheres na narração esportiva. Acho que a gente já caminhou bastante. Se a gente considerar os últimos 5, 10 anos, a gente está falando... Eu trabalhei diretamente com a Luciana Mariana, e a gente está falando de anos de ausência de mulheres na narração esportiva, a gente está falando de mulheres buscando um espaço, e eu ainda concordo muito com isso que eu falei, né? A gente está muito acostumado ainda a ouvir homens, a presença massiva ainda é de homens, o tom ainda é masculino, mas hoje a gente já consegue ligar a televisão e ter uma mulher narrando. E, ok, causa estranhamento, mas não tanto quanto 5, 10 anos atrás. Esse estranhamento hoje ele é um pouco menor. E a gente já tem um pouco mais. Essa narradora eu não gosto. Essa narradora eu gosto. É abrir o ouvido mesmo, é escuta. Tem repórter que eu ouço e que eu também não gosto do timbre de voz ou da locução. E é natural. O que não pode é a crítica direcionada ao sexo, a crítica direcionada à pessoa. Porque a narradora X não pode narrar, porque a narradora Y volta para a cozinha, que é o lugar dela. Comentarista. Isso é machismo, isso é sexismo, isso não pode. Eu posso não gostar da narradora completamente, sabe? Cada um aqui tem um gosto. O que eu não posso é direcionar e generalizar uma crítica, uma opinião pessoal a uma trabalhadora. Ela foi contratada para estar ali. Ela passou pelo crivo de vários gestores para ser uma narradora. Muitas narradoras das que eu conheço e convivo estudam até mais do que os narradores, vão muito mais preparadas do que os homens para as transmissões. Erram pouquíssimo.
Mas o que incomoda não necessariamente é a voz. Lógico, as pessoas justificam como a voz. Mas às vezes o que incomoda é somente a presença da mulher naquele espaço, que é massivamente masculino. Então a gente está caminhando ainda, acho que estamos num cenário positivo, temos mulheres narrando nas principais emissoras, mulheres narrando diferentes esportes. A gente não está falando mais só sobre futebol, a gente está falando de uma mulher narrando basquete, de uma mulher narrando Fórmula 1, isso é ótimo. Mas a gente ainda tem um caminho. A gente ainda tem um caminho de representatividade, a gente ainda tem um caminho de aceitação, a gente ainda tem um caminho de formação. Muitas dessas mulheres que estão narrando hoje não foram formadas para serem narradoras. Então, a gente também tem um caminho de iniciar essas mulheres, de mostrar que é possível que elas se formem narradoras, assim como vários homens fizeram cursos, se especializaram para serem narradores. Olha, você falando das meninas, a vice-presidente da CESP hoje, nossa Regiane Ritter, Sim. quando eu comecei como repórter, ela já era consagrada. Sim. E eu presenciei acho que umas 2 vezes, tanto no Parque Antártica, entrava no vestiário numa época que a gente podia entrar. Ela chegava com licença, os caras tomando banho, e todo mundo parava, botava uma toalha e dava entrevista para ela se fazia respeitar pelo profissionalismo. Exato. A Regiane Ritter, de quem até hoje eu sou Um sou fã. abraço, que eu Ela também é sou fantástica. fã. Eu acho Incrível. E eu ouvi uma vez no Morumbi, uma mulher de determinado jogador falar assim, essa aí tá fazendo o quê aí? A mesma coisa. Essa aí devia estar em casa cuidando de criança, não sei o quê, e ela sempre altiva, educada, altamente... Até hoje reconhecida. Estou te falando de 30 anos, viu? Exato. De estrada. Então, tem as mulheres que depois vieram Mariana de Godoy e tal, Sim. também na mesma linha de reportagem e tal. Mas você contava nos dedos quem eram elas. Ô, Duda, Abel Ferreira, grande nome, Grande né, vencedor e tal. treinador. Ele foi questionado assim, no ano passado, né, por uma repórter. Sim, a Aline Essa- Fanelli, da Isso, Bandeirantes. então você sabe muito bem como é que foi a situação. Só devo satisfação a 3 mulheres: minha mãe, minha esposa e a presidente do Palmeiras. Sim. Como é que você reagiria? Vou até trocar um pouquinho aqui. Como é que você reagiria a uma situação daquela? Eu diria que, que ele não deve satisfação a mim, mas sim à torcida do Palmeiras. E que também tem muitas mulheres. Começa por aí. Eu acho que quando ele coloca nesse espaço de eu não devo satisfação a outras mulheres, ele já Ele foi muito infeliz, ele comete um equívoco porque a torcida do Palmeiras também é composta por mulheres, Muito. inclusive a presidente. Não é que ele deve satisfação à presidente, ele deve satisfação a uma mulher que é presidente, né? Não é como se o fato de esta mulher ser a presidente que ele deve satisfação a ela, não. Ele também deve satisfação a todas as outras milhares de torcedoras do Palmeiras que estavam acompanhando ali a coletiva. Inclusive, na época, eu me lembro de várias delas defenderem o Abel. E não, me desculpem. Ele no cargo de... E não só ele, tá? Vários. Num cargo de dirigente, de um técnico de futebol, que você fala com uma massa, você sim deve satisfação a outras pessoas. Eu entendo que para elas mais... Mas, além da satisfação, ele deve o respeito. E a forma como foi dita também, forma. né? Tipo, né? A forma, porque é uma forma... Quem é você para me cobrar alguma coisa? Né? Foi mais ou menos essa a entonação ali. Quem é Foi. você? E quem é ela? Ela é uma repórter a qual ele deve uma resposta. Se ele não quer responder ou se ele se sentiu ofendido com essa resposta, há muitas formas de comunicar. Não menosprezando-a por ser mulher, ainda mais na posição de uma repórter. Eu digo porque nunca me aconteceu diretamente esse tipo de fala, de atitude, mas muitos treinadores respondem, e já responderam para vários colegas, do tipo, você não sabe do que você está falando? Você nunca jogou bola? Você já esteve aqui no lugar onde eu tô? Mas você não entende de futebol? Mas esse ambiente não é exclusivamente masculino. Essa satisfação não é exclusivamente para homens. Então, essa fala foi extremamente infeliz, extremamente equivocada. Eu sei que o Abel depois ligou para a Aline, conversou com a Aline Fanelli, que inclusive é uma grande repórter da Rádio Bandeirantes, e ele pediu desculpas, mas ele não fez isso publicamente, como eu gostaria que tivesse sido feito, porque o menosprezo ali, O ataque foi público, o ataque, a humilhação foi pública, então que ele viesse a público também se desculpar, como um grande treinador e como um grande dirigente. Bom, no segundo episódio do... Duda, me corrija, é Podjor ou Podjor? Pode já. Podjor. Então tá, Podjorge? Ah, não, Podjor FC. Sabe? Bom, o Rafael Isgrill, grande amigo nosso, repórter, comentou sobre o atual momento dos repórteres esportivos e o medo de perguntar. Vamos assistir. A função do repórter sempre perguntar bem, não ter medo de perguntar. Hoje em dia há um grande medo. O cara às vezes faz uma pergunta meio
sem contexto nenhum, para não levar porrada. E nós levamos porrada de tanta gente boa, de tantos profissionais, porque a gente não tinha medo de perguntar. E não tem que ter medo de perguntar. Hoje eu vejo muitos repórteres com receio de perguntar para Abel Ferreira, mas nós perguntávamos para Luxemburgo, perguntávamos para Emerson Leão, perguntávamos para Luiz Felipe Scolari, e sem medo de levar bordoada, sem medo, porque essa é a função do repórter. O repórter está ali para saber o que você do outro lado gostaria de perguntar. Que você que está incomodado com o empate, com a derrota, ou até mesmo com a vitória, às vezes sem pé nem cabeça, você gostaria de perguntar. Então, para você que está acompanhando e gosta dessa questão de ser repórter, quer ser repórter, nunca perca essa função. Não tenha esse medo de perguntar. Duda, você sente que no momento atual ainda existe esse receio de perguntar, de fazer essas perguntas para grandes personalidades do esporte? E se você em algum momento já passou por isso, de ter esse medo de perguntar? Medo de perguntar, não. Porque eu acho que é a nossa função primária como jornalista. Para a gente conseguir uma informação, a gente precisa perguntar. Eu não trabalho com adivinhação, eu não sei o que o outro está pensando e eu preciso perguntar para obter uma resposta. Medo nunca. Eu tenho medo da colocação que eu posso fazer. Isso sim. Porque, claro, ali no momento, em um evento grande, uma personalidade grande, eu também posso fazer uma pergunta equivocada ou que vai ser mal interpretada. Eu tenho medo da minha colocação, então eu me preparo para fazer a melhor colocação possível. E nem sempre é possível, tá, gente? Mas medo de perguntar, não. Que aí estaríamos na profissão errada. Mas sim, eu hoje percebo um receio e também o eu vindo antes da profissão. Hoje eu percebo muitos colegas de profissão que fazem aquelas perguntas enormes, que são mais opiniões e colocações do que perguntas. A gente tem... As redes sociais hoje, elas são muito boas e muito ruins ao mesmo tempo. A gente tem hoje uma preocupação muito grande em como as coisas vão ser vistas. E o jornalista não necessariamente precisa, né, desse veredito ali. Mas sim, eu vejo que muitos colegas têm um certo receio. Porque é o que nós acabamos de falar. Se eu perguntar para o Abel Ferreira, ele vai me responder. A minha função é perguntar, a função dele é responder. Como ele vai me responder não me diz respeito, é a interpretação dele, é o arcabouço dele. A minha obrigação é perguntar, sendo respeitosa, tendo ética, tendo os meus princípios e valores e carregando o microfone e a camisa da emissora. Se eu não ferir nenhum desses, eu posso perguntar livremente. E o que vier a partir daí já não é mais responsabilidade minha, sabe? Pequeno depoimento aqui, rapidinho. Ele falou ali de alguns nomes e eu acrescento aqui Tele Santana. Também. Rapidinho, um depoimento, sim. São Paulo Futebol Clube, eu caí de paraquedas de plantão esportivo para repórter na Rádio Bandeirantes, que só tinha feras. Imagina, Tele Santana de cara, os caras falaram assim, vai lá e pergunta, entrevista o Tele. Eu vi que ninguém foi, eu fui. Primeira vez no clube de São Paulo começando a querer voar para o mundo, aquele time que ganhou tudo. Aí eu cheguei, oi, professor, posso te fazer uma pergunta? Ele me deu um esculacho no CT. E todo mundo, os caras para zoar o Claro. neguinho que estava chegando lá. Falei, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Já dei entrevista para todo mundo, posso esperar? Pode. Ele foi, eu fiquei quase uma hora esperando. Quando ele saiu, não tinha quase ninguém, estava eu. Ele falou, você está aqui ainda? Aí eu falei que eu ia fazer uma pergunta, preciso fazer uma pergunta para o senhor. Ele, tá bom. Fiz uma determinada pergunta naquilo que você falou aí. O cara faz um livro, né? Sim. O cara faz a pergunta, já dá a resposta, é isso mesmo, e pronto, e vai embora. Aí eu fiz a pergunta para o Tele, ele respondeu, ele falou, inclusive, depois eu falei, não, é uma pergunta que eu pedi para o senhor, eu virei as costas e foi embora. A partir dali a gente virou muito amigo. Que ele chegava para mim e falava, e aí hoje? Eu falei, 2 perguntas. E era assim, tá, Duda vai jogar? Não? E a Dudinha? Ficava que ele adorava dar patada nas pessoas. Quando ele pegava um fraquinho assim, quando a gente chegando, era coisa de outro mundo. Bom, você pegou uma geração que cresceu acompanhando o avanço da internet, das redes sociais, Duda. Como é que tem sido atuar no jornalismo esportivo nesse novo contexto digital? Na sua visão, qual é o futuro da profissão diante dessas transformações? Boa pergunta, porque o futuro ele ainda é muito incerto. A gente está falando de jornalistas que hoje trabalham para as redes sociais, jornalistas que hoje trabalham com internet e para a internet. A gente está falando de streaming, a gente está falando de transmissão no YouTube. Eu acho que são vários cenários. Eu já cheguei na faculdade com as pessoas dizendo, olha, isso aqui, jornal impresso, rádio, vai morrer, esquece, é internet. E a gente não acreditava naquilo.
Mas hoje eu vejo vários colegas que largaram tudo que tinham, né, nas emissoras tidas como tradicionais, para se dedicarem exclusivamente à internet, a portais, independentes ou não, a streaming, a YouTube, a produzir conteúdo, a criar TVs em canais. Então, é um futuro ainda muito incerto. Acho que a gente está caminhando. Eu já acredito muito no que vem sendo feito, as pessoas têm feito bem, seja o jornalismo independente, que eu apoio muito, direcionado, segmentado, seja só a produção de conteúdo para as redes sociais. Acho que a gente atinge o nicho de uma forma muito mais rápida, se tratando de jornalismo esportivo. Você fala com o torcedor do Corinthians, você fala com o torcedor do Palmeiras de uma forma muito rápida, você informa de uma forma muito rápida, muito direcionada. Você não precisa de meias palavras, porque você está falando com um cara que é apaixonado. Então, isso é muito positivo. A gente tem hoje as TVs super segmentadas, somente a TV do Corinthians, somente a TV do Cruzeiro, somente a TV do Palmeiras. E o cara não quer saber do adversário dele, ele quer saber do time dele e ele vai lá naquele conteúdo, ele procura. Ou então já fica lá na telinha do celular e ele só abre e vê todas as notícias. Mas, em contraponto, a gente tem também o jornalismo que é feito de forma negativa nesses espaços, que são divulgações de informações falsas, que são mais para levantar as discussões do que necessariamente para informar. Você não sabe o que aconteceu com o jogador fulano de tal. Exatamente. Clica aqui, aí quando você vai ver tem Os 25 mil... clickbaits, exatamente. A gente tem também um lado negativo, então a gente ainda está num equilíbrio. Tem muita coisa legal sendo feita, tem muita coisa ruim sendo feita, e a gente, como consumidores, como clientes, como, enfim, telespectadores, ouvintes, a gente também precisa filtrar o que é legal, o que é uma informação de um jornalista com credibilidade, com responsabilidade, e o que não é. E a partir daí, a gente toma o nosso espaço. Duda, você ganhou o programa da ESPN Narra Quem Sabe. Eu queria que você contasse pra gente qual foi a importância desse programa para sua carreira. Toda. O Narra Quem Sabe é quem faz a virada da minha carreira, de fato. Não porque eu fui pelo caminho da narração, mas por tudo que eu aprendi. Primeiro, a me desafiar, porque eu me inscrevi com a narração de um vídeo de basquete que eu nunca tinha narrado na vida, nunca tinha narrado basquete, e a ESPN naquela época pediu 3 modalidades, era basquete, esportes a motor e tênis, e eu me inscrevi totalmente despretensiosa, falei, não vai dar certo. E eu fui selecionada entre as 5 dentro de 330 vozes que mandaram as suas narrações. E das 5, das 2 vencedoras da ESPN que assinaram o contrato, né? Eu e a Isabelle Melo. E foi transformador mesmo, porque eu aprendi a minha postura na televisão, a minha voz em uma narração, a controlar a minha voz em uma transmissão de basquete, que é extremamente dinâmica, e a transmissão de um MotoGP, que também tem a sua dinamicidade, mas você tem que ter aquela transmissão na mão. Eles davam toda a equipe assim de suporte, assim de produção para você? Ou você Absolutamente. trouxe a sua bagagem de que você Não, aprendeu? a ESPN deu todo o suporte Produção, tudo. de separarem cabines para que a gente De uma jornada esportiva tipo Isso, profissional a mesmo, gente né? ficou em 2 semanas pós-contrato, né? Em 2 semanas ali só aprendendo com a Vanessa Rich, inclusive um abraço para a Vanessa, foi minha mentora, assim, uma grande jornalista, grande fantástica. mentora. Em treinamento com a Vanessa Rich para tudo, desde para a apresentação de um programa, de uma jornada, de uma pré-jornada, até as transmissões, 2 horas de treinamento, MotoGP, basquete, a sua presença mesmo, né? Como você coloca a sua voz? Nós tivemos aulas com fonoaudióloga, nós tivemos aulas com os narradores da ESPN na época, com os comentaristas, o que é legal que um faz, o que é legal que o outro faz, qual é o seu perfil, a gente fala tanto disso, você precisa mesmo de um bordão, então assim, tivemos uma baita estrutura da ESPN para aprender mesmo a narração. E eu fiquei ali por um mês e meio ainda fazendo as locuções para os melhores momentos de basquete da ESPN que iam na madrugada. Então, foi transformador mesmo em vários sentidos de me desafiar enquanto profissional, enquanto comunicadora. Coisas que eu não fazia ideia que eu podia, eu levei para o Narra Quem Sabe e foram lapidadas ali pela Vanessa e pelo time da ESPN. E hoje, se eu sou essa comunicadora também, tem muito mérito
do Narra Quem Sabe, sem dúvida nenhuma. Uma curiosidadezinha outra. Dessa geração aí, quem é a menina das narradoras, assim, que você, antes de se tornar essa fera que você é, já era, mas agora desabrochou de vez. Sim. Quem que você acompanhava dessas meninas? Eu até trabalhei com a Letícia Pinho. Sim, Ela do no coach. Instagram dela, Letícia Narradora Preta. Ela é Sim. fantástica. Foi contratada pela Incrível. ESPN, agora Pela tá Globo, pela Globo. pelo Grupo Globo, tá Pelo na Grupo Globo. ESPN, Isso. perdão, no Sport TV, Sport TV. fez agora as meninas, tá? Ela é Isso. fantástica, uma pessoa maravilhosa. Quem é que você falou assim, puxa, essa menina aí é um guia para mim? Eu vou puxar a sardinha para minha melhor amiga e irmã, Isabelle Moraes. Eu conheci a Isabelle na Rádio Inconfidência e fiz a sucessão da Isabelle como narradora na Inconfidência. E a Isabelle começou a narrar em 2017 no rádio. E eu já ouvi a Isabelle na época que eu estava na faculdade. E depois eu trabalhei diretamente com ela na Rádio Inconfidência e até hoje somos irmãs, assim. A Isabelle hoje está no Grupo Globo, no Sport TV. Também é uma baita narradora que também se descobriu na narração, e por isso que eu falo de formação. Também passou pelo Narra Quem Sabe e descobriu esse caminho e hoje é uma baita narradora, sou fã da Isabelle, é uma que eu já acompanhava há bastante tempo. E se eu puder deixar mais uma aqui, um abraço para a Natália Lara, que é uma grande narradora, narra muitas modalidades e todas elas muito bem, sou fã demais. Então, a Isabelle eu já acompanhava e a Natália também eu descobri depois do Narra Quem Sabe da Fox, a primeira edição, e aí a Natália passou por TV Cultura, da Zon e hoje também brilha no Grupo Globo. Agora a gente vai fazer o nosso bate-bola, que é um jogo rápido, assim, eu faço a pergunta e você vai respondendo. E vamos começar. Qual a sua maior alegria com o esporte? Minha maior alegria com o esporte? Acho que eu vou colocar a Libertadores de 2023, porque mistura um pouco o profissional e o pessoal, a realização pessoal de uma menina que gostava muito de Libertadores. Rádio, TV ou internet? Rádio. Um esporte sem ser o futebol. Atletismo. Campeão da Libertadores de 2025. Difícil. Flamengo. Narração ou reportagem? Reportagem. Quais suas maiores referências no jornalismo? São muitas. Glória Maria, sem dúvida nenhuma, uma mulher preta que desbravou o jornalismo brasileiro e é uma referência. Karine Alves também fez essa mesma trajetória e é não só uma comunicadora incrível, como uma pessoa incrível, assim, sou fã da Karine. Homens eu tenho vários, é isso, não vou citar todo mundo, porque eu também venho dessa escola de vários, assim, homens que eu admiro muito no jornalismo e no jornalismo esportivo, mas vou ficar com essas duas mulheres que eu acho que sintetizam a minha caminhada e a minha trajetória também. O momento mais marcante da sua carreira? A morte do Pelé, em 2023. Não estava preparada para participar daquele plantão, eu estava em Belo Horizonte ainda, né, como correspondente, e me chamaram para vir, e quando eu comecei o plantão no dia 29 de dezembro, à 1h, o Pelé faleceu às 3h, e eu estava lá no Albert Einstein para dar a informação da morte do Pelé, uma notícia que jornalistas de gerações e gerações prepararam para dar, porque era o nosso maior astro, a nossa maior personalidade no jornalismo esportivo, e todo mundo esperava o dia que o Pelé ia falecer, no bom sentido, para poder noticiar, e eu não estava preparada para aquele momento, e fiz, e também, mais uma vez, a confiança da ESPN, então, acho que para mim é um momento muito importante, porque eu vi ali jornalistas de várias emissoras, e eu falei, que privilégio, de certa forma, estar aqui nesse momento. E não só participei, né, do falecimento, como também ali do pós, né, do enterro, do velório, enfim. Foi uma cobertura muito marcante para mim, que eu também aprendi muito. Eu lembro que eu falei, eu nunca perdi ninguém na família, eu não sei noticiar a morte de ninguém. E foi um momento muito especial. Sua primeira memória com futebol? Primeira memória com futebol? Nas arquibancadas do Mineirão com a minha mãe, na antiga geral, pulando ali com o time e a minha mãe me carregando nos ombros, assim. Quando o Guilherme fez aquele gol no Corinthians, mas depois o Corinthians foi campeão, desculpa. Pior que não, eu lembro de um jogo contra o Internacional, assim, eu não lembro exatamente o jogo, mas eu lembro de sair ali das arquibancadas do Mineirão com a minha mãe, e aqueles portões vermelhos antigos, enormes, enfim, a memória afetiva com o Mineirão ela é muito grande. Então, eu tenho essas memórias com o estádio, não necessariamente com o time, né, mas com o estádio, sim. E, por último, um sonho que você ainda quer realizar no esporte? Cobrir a Copa do Mundo. Acho que pra gente que gosta tanto de esporte, tanto de futebol e que vive isso tão intensamente,
estar em uma Copa do Mundo com os melhores, com as melhores seleções, com os melhores atletas, com os melhores dirigentes, é especial, sem dúvida nenhuma. E mais do que isso, se preparar para ser esse repórter, né, para ser esse profissional a cobrir uma Copa do Mundo, é você também se desafiar, é se colocar num lugar de também privilégio, né? Porque são poucos que fazem isso. Então, tem me preparado para cobrir uma Copa do Mundo. Alguma vez alguém, assim, você numa entrevista, numa cobertura tal, um famoso, um atleta famoso tal, fez uma gracinha? Oi, Duda, vamos trocar telefone e tal, aquela cantadinha. Ah, sempre tem. Sempre É um tem. ambiente extremamente machista, extremamente masculino. E quando mulheres chegam nesse espaço, né, eles acham que a gente está ali naquele famoso e antigo termo Maria Chuteira e que a gente está à disposição, né, que mulheres estão à Mas disposição. algum até meio mais grosseirinho ou não? É na elegância? Não, sempre na elegância, assim. Mas eu sempre fiz questão, inclusive, de cortar e colocar justamente esses limites para que a gente, pelo menos é uma bandeira que eu carrego, né, de a minha profissão não se misturar com o profissional e justamente para que eu tenha o respeito e credibilidade que eu carrego, assim. Mas inúmeros atletas já tentaram e conheço várias colegas, inclusive, que também já passaram por essa situação. Poxa, gente, que pena, né? O papo tá tão gostoso e de repente, ó. Duda, muito obrigado mesmo por esse papo gostoso de hoje. Uma honra ter você aqui no Pod Jor FC, que é essa parceria da CESP com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Muito bom. Obrigada, Duda. Obrigada, A gente fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, @PodJorFC no Instagram e no TikTok. E no YouTube é só pesquisar PodJorFC que você encontra a gente. A nossa equipe contou hoje com a apresentação minha, de Maria Eduarda Begg, A Dudinha. roteiro de Nicolas Dias e Renan Pagani, produção Júlia Pérez, mídias sociais Elisa Del Nero e Luiz Gattai, trabalhos técnicos Centro Experimental Multimídia da ESPN, produção da ACESP, com Wagner Prado, Nelson Nunes e Ana Marina Maioli, e a supervisão de conteúdo com os professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho.